A gente precisa deixar muito claro nesses tempos, né, que nós estamos vivendo aí, porque há uma influência muito grande, né, de doutrinas, vamos dizer assim, de doutrinas que não sejam as verdadeiras, né, ou de doutrinas que têm, às vezes, uma meia-verdade, né, para seduzir as pessoas, né, e isso é muito pior até, né, isso é muito danoso para as almas, né, para nós. E quando eu digo almas, eu digo corpo também, porque na ressurreição, né, na segunda vinda de Jesus, né, o corpo vai ressuscitar também, né? Nós rezamos e professamos isso no credo, isso é magistério da igreja, né, doutrina. Então nós temos, né, quando eu digo alma, eu estou dizendo corpo, né, porque o nosso corpo vai ressuscitar e vai digamos assim, se encontrar com a nossa alma onde nós estivermos, para recebermos aí a nossa recompensa. Espero eu, né, e rezo, né, para todos nós, para que nós sejamos, a recompensa seja o céu, né, espero eu, né, e rezo por isso nas minhas orações para todos nós, inclusive para os nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando essa live e aqueles que ainda vão assistir também essa live mais tarde, né, eu rezo por todos eles. Bom, mas o que o meu irmão estava dizendo aí, né, eu separei um trechinho aqui, né, para a gente aprofundar um pouquinho mais nesse sentido mesmo, né, da questão do materialismo que entrou e dessas questões, dessas doutrinas falsas que vêm entrando e que a igreja hoje, sobretudo os cristãos católicos, sofrem muita influência dessas doutrinas, né, porque existe meia-verdade, né, e aí meia-verdade, foi com meia-verdade que Satanás, né, tentou Eva e Adão lá e eles caíram, né, foi com as meias-verdades. Mas eu gostaria de frisar aqui da questão pedagógica da igreja, né? Eu comecei aqui a falar da questão das falsas doutrinas, né? E a igreja, né, um dos meios que a igreja se utiliza, né, para chegar a essa função última, né, esse fim último da igreja, é através dessa função pedagógica. E o que seria função pedagógica? Função pedagógica, né, pedagogia vem de educação, né, vem de educar, né, de você ensinar. Então a igreja, ela utiliza do ensino, né, ela se utiliza da educação, sobretudo através da pregação e da catequese, para que a gente conheça, né, mais a fundo esse mistério. Que mistério é esse? O mistério da revelação. É Jesus Cristo. Então a igreja vai se utilizando, né, da pregação, da catequese, desse, digamos, ensino recebido do próprio Jesus e transmitido para os apóstolos. Então nós precisamos buscar um pouco mais, né, entender a nossa igreja. Conforme meu irmão estava dizendo, né, desde lá de 67, né, ele acabou de falar ali, então, o primado de Pedro, né, aliás, a vida de Pedro começou na vida pública de Jesus e foi até 67, mas depois ele citou ali diversos bispos, né, e que foram, a grande maioria, martirizados, né, sobretudo os primeiros bispos, né. Então você veja aí que existe, né, foi um querer de Deus, né, a pedagogia, ou seja, a igreja é ensinar, e obviamente se ela vai ensinar é porque vai ensinar alguém, né, e esse era o desejo de Jesus, esse era o desejo de Deus, que nós recebêssemos esse ensinamento. Mas para que receber o ensinamento? É para eu pegar meu diploma e dizer assim, eu sou teólogo, eu sou bispo, eu sou padre, olha só, tenho um diploma aqui, ou para mim ficar fazendo live, ficar ganhando curtidas, likes,
né? E depois eu dizer lá, olha só, minha live foi 300 mil visualizações e tal. É para isso? Não é para isso, não. Né? O nosso conhecimento é para que a gente conheça realmente a Deus, né? E cheguemos esse conhecimento da verdade e cheguemos à nossa salvação. Né? É para isso que nós temos a palavra de Deus, é para isso que nós temos a pregação, é para isso que nós temos a catequese, né? E isso quem passa para a gente é a igreja. É a igreja. Por ordem de quê? Por ordem do seu fundador, que é Jesus. E Santo Tomás de Aquino, né? Um dos doutores aí da igreja, né? Ele vai dizer que a tarefa, aquele que tem a tarefa de ensinar, né? Ele é o mais atacado pelas forças espirituais do mal. Porque o ensino ele acende uma fagulha dentro do coração. Aí eu não estou colocando o coração humano, estou colocando, né, o íntimo da pessoa, né, o mais profundo da alma. O ensino faz, né, o ensino coloca essa fagulha e a pessoa dá aquele... E aí a pessoa não, né? O Espírito Santo que está dentro da pessoa, né, começa a movimentar com esse estímulo do ensino, a pessoa vai, opa, conseguir encontrar, né? Agora está fazendo tudo sentido para mim. Então, isso é um querer de Deus. É um querer de Deus. E eu quero citar aqui a passagem, né, que Deus ordena realmente isso. A parte pedagógica da igreja. E é interessante também, aí eu citando essa parte pedagógica, eu já faço também uma comparação com o ensino atual, o nosso ensino atual. O nosso ensino atual é para quê? Hoje a gente vê as nossas faculdades, as nossas universidades, as nossas escolas, tirando Deus da vida do ser humano, né? Tirando Deus. Na minha época, quando eu estudei, eu ainda conseguia estudar o ensino religioso, né? A gente rezava o Pai Nosso antes de começar as aulas. Na minha época, eu ainda peguei isso ainda. Hoje já estão querendo até tirar as Bíblias das bibliotecas, né? Hoje estão querendo tirar já as imagens, né? Porque dizem que é uma ofensa aos ateus, aos, né, irmãos de outras denominações. Então, e o ensino agora perdeu totalmente a sua essência. O ensino agora se preocupa mais com as coisas materiais, né? E que Jesus disse para a gente? Jesus disse, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Por que nós vemos tantas mazelas no mundo? Por que nós vemos tantos... Hoje em dia está na moda, né? Uma pessoa entra na escola, começa a dar tiro. Agora, recentemente, lá no Paraná, né, mataram lá um casal de cristãos, né, estavam na escola, mas mataram. Né? Por quê? O que nós estamos ensinando para os nossos filhos hoje? O que a escola está passando? As escolas hoje ensinam a excluir Deus, a odiar Deus. Né? E esse não é o ensino que Deus queria. E aí eu estou dizendo aqui, com foco no ensino religioso, né, no ensino querido por Deus, muitos de vocês podem pensar assim, mas você está falando de ensino religioso, você está falando de ensino, né, de teologia, você está falando... Não, eu estou falando do ensino da vida. A escola precisa ensinar não só ser um técnico para apertar parafusos. A escola precisa ensinar o ser humano, a formação do ser humano. E não há como ensinar o ser humano sem Deus. Não tem como você, né, formar um ser humano sem Deus. Por isso que nossas escolas aí estão falidas. Por isso que nós estamos vendo aí pessoas saindo zumbis das escolas. Só serve para apertar parafuso em máquinas, né, e fazer as coisas técnicas, né,
não tem um mínimo de discernimento com Deus, com a religião, com o ser humano, não tem um mínimo de amor pelo ser humano, mata, rouba, comete tantos assassinatos, né? Tantas mazelas no mundo, porque desvirtua o ensinamento, a pedagogia de Deus. Não estou dizendo que é para a gente só ensinar coisas de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que as duas coisas caminham junto, é a formação completa do ser humano. O ser humano é um composto de corpo e alma. Hoje, infelizmente, o nosso ensino está mais preocupado com o corpo do que com a alma. E aí, quando você começa a se preocupar com o corpo, é o corpo que domina a alma, e não a alma que domina o corpo. Você inverte totalmente a ordem natural das coisas. Quando eu digo ordem natural, é a ordem da criação. É como Deus nos criou. É a ordem que Deus nos criou. Então, aonde que Jesus, voltando aqui para a questão do ensino, que Jesus quis que nós fôssemos ensinados, né, nas coisas da igreja, que a igreja nos ensinasse. Mateus 28, 19 a 20, né? Jesus vai dizer, isso aqui, nessa ocasião, Jesus já tinha ressuscitado e apareceu para os discípulos, então ele já tinha instituído a igreja para Pedro, depois veio a crucificação, né, veio a paixão, morte e ressurreição, e aí ele aparece para os 11 discípulos, Judas já tinha se suicidado, e ele vai dizer, ide, portanto, e fazei que todas as nações tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas as nações tornem discípulos. Todos nós. Por que nossas escolas querem tirar Deus do centro? Por que nossas escolas estão querendo tirar as Bíblias das bibliotecas? Por que tirou agora o ensino religioso, dizendo que o Estado é laico? Desvirtuando até a função de Estado laico, né? O Estado laico ele não pode perseguir nenhuma religião. Ele não pode perseguir. Né? Por que perseguir uma religião com esse título de Estado laico? Então não é laico. Se está perseguindo uma religião, não é laico. E eu falo para vocês, meu irmão, se Cristo foi perseguido, a igreja de Cristo será perseguida. Quando a igreja de Cristo não for perseguida, não é a igreja de Cristo. Bom, versículo 20, né? Jesus vai dizer, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. É a igreja. Jesus chega para os 11 discípulos e passa para eles. Vão lá, batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina, mas vai ensinar tudo o que eu vos ordenei. Então eles ficaram ali 3 anos com Jesus, o grande professor, o grande pedagogo, né, ensinando os 12, né, infelizmente depois, né, aconteceu o episódio com Judas, mas ensinando os discípulos, né, porque depois são esses discípulos que vão transmitir a fé para os demais homens e mulheres. E aí, essa igreja de Cristo, que Cristo fundou, né, nessa ocasião aqui com São Pedro, ela foi capaz, né, de se espalhar para o mundo inteiro. Por causa de homens como São Pedro, São Tomé, São Paulo, por causa de homens que lutaram e deram a sua vida, derramaram seu sangue por esse projeto.
por este projeto. Derramaram seu sangue para quê? Para a nossa salvação. Para que a gente pudéssemos voltar novamente à casa do Pai. E é essa a função da igreja. Essa é a função da igreja. Meu irmão falava ali dos primeiros bispos, né? Mártires, né? Martirizados. E outro ponto interessante já também nesse mesmo sentido do ensino, e que meu irmão tocou muito bem em Atos dos Apóstolos 6, capítulos de 2 a 4, que é quando é instituído o diaconato. É o diaconato, né? E aí meu irmão falou muito bem, espetacular, né? Porque é o fim último da igreja, o objetivo principal da igreja, pregar o evangelho. É isso que Jesus falou aqui, ó. Ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. Essa é a missão dos apóstolos. Essa é a missão dos bispos. Essa é a missão do sacerdote. Sacerdote não é administrador de paróquia. Sacerdote é administrador de sacramento. Né? Muitas paróquias hoje eu vejo, coitado dos padres e sacerdotes, tendo que, às vezes, não sei, talvez o leigo não sabe, né, a sua função, e o sacerdote, às vezes, fica até afoito ali, às vezes o sacerdote, às vezes, tem que fazer coisa, papel de leigo. Gente, vamos aprender, vamos aderir à nossa função, vamos abraçar nossa missão na igreja. Sacerdote não é administrador de paróquia, sacerdote não pode fazer o que o leigo faz. Sacerdote está para conduzir a gente ali para o reino dos céus, mas o principal papel do sacerdote é a pregação da palavra e a administração do sacramento. Isso aí é primordial para sacerdote. Ele não pode ficar se preocupando com a administração de paróquia, tem que pagar a conta, tem que fazer isso, Isso aí é papel de leigo. O leigo tem que ajudar o sacerdote nesse sentido. Senão, meu irmão, coitado dos nossos padres, coitado dos nossos sacerdotes. Por que será que nós hoje, infelizmente, nós estamos vendo muitos sacerdotes, chega a notícia para a gente aqui, né? Muito suicídio entre sacerdotes. Nós leigos estamos deixando os sacerdotes sozinhos. E aí ele tem que celebrar a missa, ele tem que fazer papel do leigo, ele tem que administrar a paróquia, ele tem que pagar a conta, tem que assinar cheque, tem que... Gente, né, assinar, sei lá, né, tem que ir na prefeitura para fazer festa, não, tem que ir lá, o sacerdote tem que falar com o prefeito para conseguir aqui alvará para fazer a peste, corpo de bombeiro, não sei o quê. Gente, cadê os leigos da paróquia? Cadê os leigos da comunidade? Nós precisamos rezar para os nossos sacerdotes, mas como dizia São Bento, nós precisamos rezar e agir, né? Orar e labora, né? Orar e trabalhar, né? Precisamos ajudar também os nossos sacerdotes. Não estou dizendo que eles precisam ficar excluídos, né? Não é para excluí-los. Eles precisam, né, nos ajudar, dar o apoio espiritual, né, nos indicar, nos orientar, né? Mas a gente precisa também cuidar da nossa parte. E não ficar querendo, não, é porque agora... ficar querendo tomar o lugar de sacerdote, agora eu vou celebrar a missa. Né? Então, não é porque eu vou celebrar a missa, porque o padre está lá fazendo a minha função de... Não pode, de jeito nenhum. Que isso? Aonde nós vamos parar desse jeito? Então, eu quero dizer um outro ponto aqui, agora, esse mesmo ponto, o mistério da revelação é tão grande, né? Jesus Cristo é tão maravilhoso e tão grande esse mistério, que precisou de 4 evangelistas, né, para a gente poder observar realmente que Cristo é esse, para a gente conhecer melhor. Mas mesmo assim a gente ainda não vai conhecer totalmente, né? Só lá no céu. Lá no céu nós vamos conhecer esse Jesus maravilhoso, esse Deus maravilhoso. Mas mesmo assim, eu vou pegar um trecho de São Marcos. É o mesmo, né? É um trecho, mas escrito agora por São Marcos, né?
Ele disse lá em São Marcos 16, São Marcos, capítulo 16, no versículo 15 e 16. Ide por todo mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. Veja bem, função da igreja. Veja que não está em ligação com aquilo que Jesus falou quando instituiu a igreja para Pedro. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligarem na terra será desligado no céu. Isto é, aquele que crê e for batizado será salvo. Opa, liguei. Pedro ligando. Será salvo. Ligou da terra para o céu. O que não crê será condenado. Desligou. É Pedro que desligou? Não. Quem desligou foi a própria pessoa que não quis aderir à palavra de Deus. Então a porta não se abriu. Veja que maravilhoso. O papel da igreja na figura hoje, né, dos seus sucessores, né, do sucessor de Pedro. Papa Francisco agora, junto com o Colégio dos Bispos, né, e os presbíteros, nossos queridos sacerdotes. Né, você falava de... Hoje em dia, se você falar essa palavra, né, de ordem, de organização, você falava exatamente isso. As pessoas começam a torcer o nariz, né? Uhum. Né? E aí eu quero uma outra passagem. Né? Vou pegar uma outra passagem que também tem uma ligação direta com isso que nós falamos lá em Mateus, né, em Mateus 28 e Marcos 16, que é a função da igreja. Uma outra palavra. Agora, no Evangelho de São João, quando Jesus aparece para também os discípulos ali depois da sua morte, né? Jesus já ressuscitado. E aí é o que a gente fala que é uma cura que Pedro teve ali, né? Então é no Evangelho de São João, capítulo 21, versículos aqui do 15 até aqui 15, 17. Até o 17. Jesus vai dizer assim para ele: Pedro, Simão, né? Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Jesus lhe disse. Aí Pedro disse, né? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Segunda vez, né, Jesus perguntou novamente a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor. Disse ele: tu sabes que te amo. Jesus repetiu, né? Apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus perguntou novamente. Pedro ficou, né, um pouco entristecido, né? Mas Jesus novamente repetiu a seguinte frase: apacenta as minhas ovelhas. Eu quero frisar nesse verbo apacentar, porque apacentar significa, né, reger, vamos dizer assim, né? Significa guiar, significa, né, chamar ali, né, organizar, rebanhar, vamos dizer assim. Eu acho que o reger, né, eu acho que é mais fácil da gente compreender aí. Então, apacentar significa reger. E para você reger, né, você precisa ter ordem e, obviamente, para ter ordem, você precisa corrigir. Quando uma ovelha começa a sair fora do redil, está começando a sair por caminhos tortuosos, né, a igreja vai ali, opa, volta aqui, ela chama novamente. E quem que vai fazer isso? São os nossos sacerdotes, sobretudo, né? E nós cristãos, né, podemos auxiliá-los também a fazer. Seja na nossa família, no nosso trabalho, né, nós precisamos também ter
essa missão de ajudar, porque nós somos igreja também, né? Não só os sacerdotes, mas nós também somos igrejas. E a igreja, né, está na função da igreja, né? Apacentar o rebanho, apacentar esse rebanho de Cristo. Apacenta as minhas ovelhas. Cristo falou isso para o nosso líder, São Pedro. Nós precisamos colaborar, né, com São Pedro nesse sentido, colaborar com a igreja. E muitas das vezes, por causa da nossa ferida, né, do nosso pecado, nós às vezes somos, digamos assim, nós somos ofendidos às vezes, né, quando recebemos às vezes uma correção. Não vai por esse caminho não. O que você fez aí está errado. O que você fez aí, você pode ir para o inferno. Vai se confessar. Procura um sacerdote. Hoje é muito difícil você falar isso, né, meu irmão? Na igreja de hoje, né? Você fala isso, você está me condenando já? Mas Jesus é misericordioso. Só quer a parte boa, né? A igreja hoje só quer a parte boa de Jesus, né? Mas ela não quer cumprir todo o evangelho, né? Só a parte do amor de Jesus, só a parte... E engraçado que ainda desvirtua o amor, né? Porque amor sem justiça não é amor, né? Amor sem justiça não é amor. Para ter amor tem que ter justiça, senão não é amor.